dia, esse menino, bom dia, dona moça. Nós estamos de volta com a continuação da nossa aula da transcrição do RNA, aí continuando naquele tema da expressão gênica, e hoje nós vamos falar do processamento do RNA ou do RNA splicing. Minha gente, esse é um processo extremamente importante, mas que é negligenciado por alguns livros didáticos, pelo menos pelos livros didáticos que eu conheço, logicamente, né? Não conheço todos os livros didáticos do mundo, mas pelos que eu conheço, esse é um processo um pouco negligenciado, mas ele é de extrema importância e a gente vai ver nessa aula o porquê dessa importância. Esse RNA splicing, minha gente, ou esse processamento do RNA é uma etapa onde acontece a remoção de grandes porções da molécula de RNA que foi inicialmente sintetizada. Nessa etapa, então, vai acontecer a clivagem e a ligação desse RNA em um processo assim, que a gente pode dizer que é similar à edição de um vídeo. Vou fazer esse paralelo e essa comparação com a edição de um vídeo. Por exemplo, quando eu gravo aqui as aulas para vocês, né, normalmente, depois que eu gravo essas aulas, eu preciso editá-las. Eu preciso tirar, geralmente, partes iniciais desse vídeo, cortar partes iniciais desse vídeo ou cortar partes finais desse vídeo, onde às vezes tem longos silêncios, né? Ou tem eu viajando, falando de coisas que não tem nada a ver no início da aula, então eu tenho que cortar essas partes no início e no final. Mas no meio também, muitas vezes eu tenho que editar, eu tenho que cortar essas partes ali do meio, que são partes às vezes que eu engasgo, ou que meu telefone toca, ou que meu vizinho faz algum barulho, então são partes ali também que eu tenho que cortar. Esse processo, minha gente, uma comparação assim muito superficial, né? Mas esse processo também acontece com o RNA. Ele também precisa ser editado depois que ele é transcrito. E essa edição aí desse RNA transcrito é que a gente chama de processamento do RNA ou RNA splicing. Mas, como sempre, vamos ver lá nos mínimos detalhes no nosso slide. Então, muito que bem, minha gente. A gente viu lá na aula passada esse processo de transcrição do RNA, onde ocorre lá com a interferência daquelas enzimas lá da RNA polimerase, que é a principal, entre outras enzimas que interferem nesse processo. O RNA, ele é transcrito a partir do DNA. Só que aí na aula passada, eu falei para vocês, lá no finalzinho da aula, eu falei para vocês que quando esse processo termina, eu tenho, na verdade, ó, um pré-RNA, tá? Eu tenho um pré-RNA. E aí precisa acontecer esse processo de RNA splicing ou processamento do RNA. Porque o que ocorre, minha gente? Normalmente, quando acontece esse processo inicial aqui, ó, de transcrição, eu tenho um transcrito primário de cerca de 27 mil nucleotídeos. Lembrando que nucleotídeos são as menores partes que formam o RNA, tá? Um nucleotídeo, 2, 3, até 27 mil nucleotídeos, formando lá um pré-RNA. Só que para formar uma proteína, que no final das contas, né, é a intenção desse processo todo, é a formação de proteínas, eu preciso, ó, de somente cerca de 1.200 nucleotídeos, o que dá uma média de 400 aminoácidos. Minha gente, lembrem-se lá, aminoácidos são as menores partes que formam as proteínas, tá? Aqui eu tenho um exemplo, 1, 2, 3,
4 até 400 aminoácidos lá para formar uma cadeia polipeptídica, e essas cadeias polipeptídicas se juntam para formar uma proteína. Vou repetir de novo a mesma ladainha. Se você não assistiu a nossa aula de proteínas, assista, porque é muito importante para a compreensão disso aqui, tá? Vou deixar o card aqui, o link em algum lugar aqui em cima para você clicar lá, assistir a aula de proteínas para a compreensão disso aqui, beleza? Mas enfim, a gente tem, então, 27 mil nucleotídeos, só que eu só preciso de 1.200. Isso quer dizer que existem longas sequências de nucleotídeos que não são codificantes, ou seja, que não tem nada escrito neles, ou que pelo menos o que está escrito neles não interessa para mim nesse momento, não interessa para a célula nesse momento. Significa, então, que existem regiões desse pré-RNA que não são traduzidas, que não serão traduzidas, ou que não sofrerão esse processo aqui de tradução, como a gente falou brevemente na aula passada, tá? Então, precisa acontecer, minha gente, o processo de RNA splicing, ou processo de processamento de RNA, que vai se dar no núcleo, tá? Não se esqueçam dessa informação, esse processo, ó, acontece aqui dentro do núcleo, beleza? Então, muito que bem. Eu tenho, então, essas regiões não codificantes, eu estou aqui, ó, representando o meu pré-RNA, tá? Tá representado aqui, sendo que aqui, ó, a região 5' e aqui a região 3', onde eu tenho essas regiões não codificantes. Só que, minha gente, essas regiões, apesar de não codificantes, apesar de elas não terem assim nada escrito para elas, nada que interessa para a célula naquele momento, elas podem ser muito importantes para esse pré-RNA, para esse transcrito de RNA. Por exemplo, eu tenho duas regiões principais que eu vou chamar de cap 5' e de cauda poli-A, que tem uma importância fundamental para esse pré-RNA. Ah, professora, por que eu chamo essa região aqui, ó, representei essa região aqui em amarelo, por que eu chamo essa região de cap 5'? Porque ela está, minha gente, ó, na região 5' desse pré-RNA aqui, tá? E por que eu chamo esse final aqui de cauda poli-A? Porque cauda, né, porque tá no final, e poli-A, porque tem somente adeninas aqui. Então, essas duas aqui, essas duas regiões, são exemplos de regiões que não são codificantes, mas que são muito importantes para esse pré-RNA. Por que elas são muito importantes? Porque elas vão facilitar a exportação do RNA maduro do núcleo para o citoplasma. Ou seja, depois que aquele RNA ali ele foi processado, tal, não sei o que, ele vai ser exportado do núcleo para o citoplasma. E essas regiões aqui, elas facilitam essa exportação. É como se elas fossem assim um ingresso, um ticket, um cartão de passagem para esse RNA, para ele poder sair do núcleo. Senão o núcleo diz: eita, meu filho, ó, aqui não passa não. Sem o seu ingresso, sem o seu cartão de passagem, você não passa não. Aí esse pré-RNA apresenta o quê? Seu cap 5', sua cauda poli-A, e consegue sair do núcleo para o citoplasma, beleza? Mas essa é só uma das importâncias dessas regiões aqui, porque essas regiões, elas também são muito importantes para proteger esse RNA, que é o RNA mensageiro, né, como a gente falou na aula passada, de enzimas hidrolíticas. Pode vir ali, porventura, alguma enzima da célula ali e atacar
esse RNA, e aí essas regiões cap 5' e cauda poliar vão proteger esse pré-RNA dessas enzimas hidrolíticas. E uma outra importância dessas regiões não codificantes vai ser ajudar na ligação por ribossomos. Quando, minha gente, esse RNA ali, ele chega lá no citoplasma e ele vai se ligar a ribossomos para fabricação de proteínas. Lembra lá o que são ribossomos? São aquelas estruturas que a gente tem lá nas células, no citoplasma das células, que fazem a fabricação de proteínas. E essas regiões aqui não codificantes, o cap 5' e a cauda poliar, auxiliam na ligação desses ribossomos. Também, minha gente, para o entendimento disso aqui é muito importante que vocês saibam o que são ribossomos, ou vocês relembrem o que são ribossomos. Então, novamente, eu vou deixar o link aqui, o card aqui em cima da nossa aula sobre ribossomos, para vocês entenderem isso aqui, tá bom? Então, olha só, eu tenho essas regiões aí não codificantes, que são cap 5' e a cauda poliar, que apesar de não ter nada escrito nelas ali, elas vão ser muito importantes para esse pré-RNA. Então, elas não vão ser excluídas mesmo depois do processamento desse RNA. Essas regiões aqui não serão excluídas, dada a importância delas. Só que, minha gente, essas regiões aqui, elas estão nas extremidades desse RNA aqui. Só que a maior parte das regiões não codificantes, elas vão estar, ó, intercaladas no RNA e não nas suas extremidades. Então, aqui, ó, representei para vocês essas regiões aqui, ó, em vermelho, tá? Elas são regiões codificantes, ok? Essas regiões aqui em vermelho estão representadas como codificantes. Mas aí eu vou ter também, ó, as regiões, ó, não codificantes, que eu representei aqui para vocês em laranja, cor de abóbora ou rosa, sei lá que cor é essa aqui, tá? Mas está representado aqui as regiões codificantes e as regiões não codificantes. Então, minha gente, a maior parte dessas regiões não codificantes, elas estão intercaladas ali com as regiões codificantes. Então, ou seja, esse DNA codificante, ele não é contínuo, ele vai se dar ali, ele vai estar em segmentos ali naquele pré-RNA. E aí, professora, tem um nome para essas regiões codificantes e essas regiões não codificantes, ou seja, para essas regiões onde tem escrito alguma coisa para a célula, que significa alguma coisa para a célula, e para essas regiões que não significa alguma coisa para a célula, pelo menos não naquele momento? Sim, minha gente, tem um nome, como tudo na biologia tem nome, essas regiões aqui também têm nome. Aquelas regiões que não são codificantes, a gente chama de regiões intervenientes ou introns, tá? E aquelas regiões que são codificantes, ou seja, aquelas regiões que provavelmente serão expressadas, ou seja, né, que vão resultar em alguma característica para aquele organismo ali, a gente chama de exons, ok? Expressadas exons. E aí, para a gente se lembrar aqui, só um macetezinho aqui para a gente se lembrar de cada uma dessas regiões, ó. Intervenientes são as regiões não codificantes. Introns, intrometida, é só você se lembrar de intrometida, não tinha que estar ali, é não codificante, não tinha que estar ali, tá? E expressadas, que serão expressadas exons, tá? Ou regiões codificantes, também chamadas de exons. Então, só um macetezinho para a gente se lembrar ali de cada uma dessas regiões. Então, significa dizer que essas regiões aqui, essas regiões que a gente chama de codificantes ou regiões exons, elas vão ser traduzidas em sequências de aminoácidos que resultarão em proteínas. Geralmente,
É isso que acontece, tá? Algumas dessas sequências ali, elas podem dar origem a RNA, mais RNA, por exemplo, RNA ribossomal, RNA transportador. Mas geralmente elas vão dar origem a sequências de aminoácidos. E uma outra coisa que é importante a gente falar aqui também é que esses termos introns e exons são usados tanto para o DNA como para o RNA. Porque vejam só, aquele trecho ali do DNA que a gente chama de gene, que foi transcrito em RNA, vocês concordam comigo que ele também tem, aquele DNA ali, ele também tem regiões intron e exons? Ora, se o RNA foi transcrito dele, ele também tem aquelas regiões ali, introns e exons, beleza? Então, a gente também usa essas expressões introns e exons para o DNA. Usamos para o RNA e usamos para o DNA também, beleza? Então, só retomando aqui, né, para a gente não ficar com nenhuma dúvida nesse quesito. Eu vou ter regiões não codificantes no meu RNA. E nas extremidades desse RNA, eu vou ter regiões não codificantes, que eu chamo de cap 5', tá? E uma outra região chamada de cauda poli-A. Como eu falei para vocês, essas regiões elas têm uma extrema importância para esse RNA, para esse pré-RNA, e, portanto, elas não serão excluídas durante o processamento de RNA ou durante o RNA splicing, tá? Mas a maior parte das regiões não codificantes desse RNA vão estar intercaladas com regiões codificantes, como a gente pode ver aqui. E essas partes não codificantes, ou seja, essas partes intrometidas que não deveriam estar ali, a gente chama de introns. E as partes que deveriam estar ali, que são codificantes, que tem alguma coisa que interessa para a célula naquele momento, a gente chama de exons, tá? Eu espero que isso tenha ficado muito claro para vocês, porque isso é extremamente importante para a gente compreender o que vem a seguir, tá? Então, se eu tenho essas regiões não codificantes, elas precisam, então, ser retiradas dali, né? Vocês concordam comigo? Que elas precisam ser retiradas dali? Então, vai vir, minha gente, um conjunto de proteínas mais RNA, que a gente chama de spliceossomos. Esses spliceossomos é que vão ser responsáveis pela retirada daquelas regiões ali. Então, o que que vai acontecer? O spliceossomo vem e se liga àquele pré-RNA. Novamente, eu tenho a representação aqui do meu pré-RNA, tá? Aqui aquelas extremidades, ó, cap 5' e aqui a cauda poli-A, e eu tenho aqui as regiões exons e as regiões introns. Então, o que que vai acontecer? Esse spliceossomo, ele vem e se liga ali naquelas regiões intervenientes. E aí ele vai fazer a clivagem ou o corte daquelas regiões, como a gente vê representado aqui nessa imagem, os spliceossomos ligados ali nas regiões intervenientes para fazer o corte daquelas regiões ali. Então, logo depois que ele corta, ele cliva aquelas regiões, ele une as outras partes, tá? Ele une os exons ali. Então, olha só, ele fez o corte aqui, retirou essas regiões introns e aí uniu as regiões exons ali, dando origem a um RNA maduro ou a um RNA já formado. Beleza? Mas aí, minha gente, talvez aqui nessa parte da aula, vocês estejam se perguntando, né, por que que acontece esse processo? Por que que precisa acontecer o RNA splicing ou o processamento do RNA? Por que, né, que a célula simplesmente não faz uma transcrição lá de um RNA maduro, deixa esse negócio de ficar clivando,
parte que não serve para lá. Por que que isso acontece? A verdade, minha gente, é que essas questões permanecem em debate. A questão de se esse processamento aí desse RNA, de a presença de introns, ter vantagens adaptativas para os seres, é uma questão que ainda permanece em debate. Mas a gente precisa considerar essas possíveis vantagens adaptativas aí ao longo da evolução dos seres, porque senão provavelmente esse processo ele não existiria mais. E de fato, uma coisa que a gente precisa considerar aqui é que um único gene ele é capaz de codificar mais de um tipo de polipeptídeo, ou seja, ele pode dar origem, no final das contas, a mais de um tipo de proteínas. E realmente, né, pesquisas aí mais recentes têm demonstrado que muitos desses genes, eles são capazes de dar origem a 2 ou mais polipeptídeos que vão depois se unir para formar as proteínas, como eu já falei para vocês, dependendo de que eles consideram como exons e o que eles consideram como introns, o que a célula considera, né, como exon ou como introns. Aí eu vou retomar aqui aquele exemplo do vídeo que eu falei para vocês no início dessa aula. Eu tô lá então processando, editando a minha aula, né, a aula que eu gravei aqui para vocês. Vocês concordam comigo que dependendo de quais partes que eu tirar dessa aula, eu vou ter tipos diferentes de vídeo? Por exemplo, se eu retirar uma parte aqui do começo e uma parte do meio, eu vou ter um tipo de vídeo. Agora, se eu retirar uma outra parte do meio e retirar uma outra parte do final, eu vou ter um outro tipo de vídeo, beleza? Não é assim? É isso, minha gente, que a célula faz. Dependendo do que ela retira ali daquele pré-RNA, ou seja, do que ela considera como intron e do que ela considera como exon, ela vai ter um tipo diferente de RNA e, portanto, vai dar origem a um tipo diferente de polipeptídeo. E esse processo, minha gente, é chamado de processamento alternativo do RNA, ou splicing alternativo, tá? Então, se vocês verem esse nome aqui em qualquer questão aí num livro ou numa questão de vestibular, no Enem lá, vocês já sabem que é isso aqui. É dependendo de como a célula processa aquele pré-RNA, ou seja, dependendo de como ela faz aquele splicing, ela vai ter um tipo diferente de polipeptídeo. E, minha gente, resultados lá do processo de genoma humano têm demonstrado que é por conta desse processamento alternativo ou desse splicing alternativo aqui que nós, humanos, alcançamos uma grande complexidade, tendo praticamente o mesmo número de genes do que um verme desse aqui, do que um verme lá nematóide desse aqui. O projeto Genoma Humano, minha gente, demonstrou que, ao contrário do que a gente pensava antes, a gente tem praticamente o mesmo número de genes desse verme nematóide aqui. E provavelmente é por conta desse processamento alternativo do RNA ou por conta desse splicing alternativo do RNA é que a gente alcança uma maior complexidade do que esse C aqui. Ou seja, dependendo do que a célula considera na hora do processamento ali, dependendo do que ela considera como exon e do que ela considera como intron, eu vou ter aí uma maior complexidade. Por conta disso, eu alcanço uma maior complexidade, logicamente porque eu consigo fabricar um maior número de polipeptídeos, ou seja, um maior número de proteínas, ok? Ficou claro isso aqui, minha gente? Eu espero que sim, porque esse é um processo extremamente importante para nós, animais, de uma maneira geral, e eu espero que isso tenha ficado muito claro na cabeça de vocês. E agora, como sempre, para finalizar, vamos fazer um exercício. E a nossa questão de hoje é uma questão lá da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, que caiu em 2013, nos diz o seguinte:
Em 1978, o geneticista norte-americano Walter Gilbert, estudando o processo de transcrição em eucariotos, propôs os termos exon para designar as regiões de um gene que são traduzidos em sequências de aminoácidos e introns para designar as regiões não traduzidas. No entanto, o RNA, primeiramente transcrito, feito diretamente de um molde de DNA, não é a forma biológica final do RNA. Ainda dentro do núcleo, a molécula de RNA recém-sintetizada passa por uma série de reações químicas até ser transformada em mRNA, em RNA mensageiro, né? Que participará da síntese de proteínas. Sobre as etapas do processamento de RNA antes de atingir a forma funcional das proteínas, podemos afirmar corretamente que. Minha gente, então esse é o momento da aula que você pausa aqui, tenta responder aí por si só, é uma questão de verdadeiro ou falso, tá? Você vai marcar aqui verdadeiro ou falso. Tenta aí marcar e aí depois você retorna para ver a resposta aqui comigo. Pausou? Vamos lá ver a resposta agora, então. Na primeira assertiva, que ele nos diz o seguinte: a enzima RNA polimerase transcreve tanto as regiões de exons quanto a dos introns, produzindo uma molécula de mRNA correspondente a toda a unidade de transcrição. Então, essa daqui, ó, está verdadeira, né? Porque, de fato, a gente viu lá na primeira parte dessa aula que essa enzima, que é a RNA polimerase, ela transcreve tanto regiões de exons como introns, dando origem lá àquele pré-RNA. E aí, depois que vai acontecer lá todo aquele processo, então essa daqui está verdadeira. Na assertiva de número 2, ele nos diz que o splicing significa a remoção dos introns de uma molécula de RNA pré-mensageiro. De fato, né, minha gente, essa daqui também está verdadeira, porque o splicing ou o processamento de RNA significa de fato a remoção dos introns, ou como a gente falou da nossa aula lá, os intrometidos. A assertiva de número 3 nos diz o seguinte: a molécula de RNA mensageiro é cortada no limite entre os introns e os dois exons adjacentes, os quais são imediatamente unidos entre si. Então, vamos analisar isso aqui direito, ó. Eu tenho, então, uma molécula de RNA pré-mensageiro, tá? Vou representar aqui, isso aqui vai ser um exon, isso aqui vai ser um intron, tá? E aqui mais um exon ali. Então, ele está dizendo o quê? Que vai ser cortado no limite entre os introns e os dois exons adjacentes. Ó, eu tenho um exon aqui adjacente, outro exon aqui adjacente, dois exons adjacentes, né? Ele está dizendo que vai ser cortado entre os introns e os dois exons. Vai ser cortado aqui, né? O spliceossomo que vai fazer esse processo aqui de corte, como a gente viu lá na nossa aula. Ok, beleza. E aí ele continua, os quais são imediatamente unidos entre si. Quem são os quais aqui que ele está falando? São os dois exons, né? Os dois exons, depois desse corte aqui, vai ocorrer a união desses dois exons aqui, o spliceossomo vai fazer esse processo aqui. Então, tá, ó, certinho, minha gente, é exatamente isso que acontece, né? Na assertiva de número 4, ele nos diz que a enzima DNA polimerase transcreve tanto as regiões dos exons quanto a dos introns, produzindo uma molécula de mRNA correspondente a toda a unidade de transcrição. Nessa questão aqui, ele praticamente copiou essa aqui, número 1, essa assertiva número 1, exceto que ele trocou aqui RNA polimerase por DNA polimerase. Minha gente, o golpe tá aí, tá? Cai quem quer, porque não é DNA polimerase, como a gente viu na nossa aula. DNA polimerase é quem faz o processo de replicação do DNA. Quem faz o processo de transcrição do RNA é a RNA polimerase,
como ele vem trazendo aqui, ó. Então, essa daqui, ó, está falsa. A assertiva de número 5 nos diz: o splicing significa corte e colagem com a remoção dos exons de uma molécula de RNA pré-mensageiro. Olha só, o splicing significa corte e colagem, até aqui tudo bem, até aqui está correto. Com a remoção dos exons, minha gente, exons de expressados, tá? Quem vai remover não vão ser os exons, vão ser os introns que vão ser removidos. Então, essa daqui também está falsa. Ficamos como verdadeira A1, A2 e A3. E vocês aí acertaram ou erraram essa questão aqui? Comenta aí para mim, deixa aqui para mim nos comentários se vocês acertaram ou erraram. Se vocês erraram, não fiquem tristes, minha gente. Os maiores aprendizados são quando a gente erra as questões, tá? Não se enganem. É quando a gente erra, pelo menos para mim, é quando eu erro a questão, é que eu mais aprendo. Então, não fique triste se você errou, mas deixa aqui para mim nos comentários se você errou ou se você acertou, tá bom? Então é isso, meu povo, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido completamente aí essas questões do processamento do RNA. Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. Mas se você entendeu também, se você gostou da aula, deixa para mim aqui também nos comentários, que é muito importante ter esse feedback. E não esquece de deixar o seu curtir aqui para o YouTube entender a relevância desses processos e espalhar esse conhecimento para mais pessoas, tá bom? Até mais, minha gente, e até a próxima aula.